O jogo político já começou em Rondônia e 3 candidatos despontam na corrida para o Palácio Rio Madeira. Mas o importante é que você, eleitor, fique atento quanto às jogadas que alguns candidatos irão fazer para tentar derrubar os adversários. Nesse Papo de Rua, nós vamos conversar com o jornalista, antropólogo, mestre em ciências políticas e pesquisador, que é um grande guru em Rondônia, Dejanir Averrotti, do Instituto Averrotti. Tudo bem, Dejanir? Ô, Paulo Mendes, é uma honra falar contigo sempre. O Paulo Mendes é meu amigo há 32 anos. Faz tempo, hein? Né? Faz tempo, um jornalista muito competente. E para mim é uma honra estar contigo aqui nesse Papo de Rua, é isso? Eu que agradeço. Nós nos conhecemos desde que nós tínhamos cabelos pretos ainda, né? É verdade, é verdade. Muito bem, Rondônia quer saber como é que está hoje o cenário político. Quer começar por onde? Para governo? Para governo, vamos lá, logo para governo. Olha só, até esses dias, antes do anúncio do Hildon Chaves ao governo, nós tínhamos 2 grupos que se destacavam. Vamos caminhando aqui? Para gente mostrar aqui o Palácio do Rio Madeira, né? Isso. Vamos lá. Enquanto isso, as imagens vão fazer. Eu tô com o drone aqui, tá? Tô controlando o drone, conversando com ele, controlando o drone aqui também. Vamos lá. Então, nós tínhamos 2 grupos que estavam liderando as intenções de voto. Não vou falar de pesquisa, porque eu não vou publicar pesquisa esse ano. Eu vou fazer pesquisa só para consumo interno, só com os bastidores. Nós tínhamos o grupo do Fúria, do PSD, com o Expedito Júnior liderando as negociações, os ajustes, enfim. E nós tínhamos o grupo da extrema-direita do bolsonarismo ligados ao Marcos Rogério, ou então ao Fernando Máximos, mas parece que se definiu o Marcos Rogério candidato ao governo. Nós tínhamos esses 2 grupos. Mas agora entrou no tabuleiro do jogo político para governo, entrou o Hildon Chaves, o ex-prefeito de Porto Velho. Por que ele é competitivo? Ele foi prefeito na capital, que é o maior colégio eleitoral do estado, com cerca de 30% dos eleitores do estado morando em Porto Velho. Ele foi prefeito aqui 2 mandatos. E, embora ele não tenha muita penetração no interior, mas isso o grupo faz, né? E o vice é de Cacoal, parece que é o Cirone. Então, agora nós temos 3 grupos no tabuleiro disputando. Nós temos o grupo do Marcos Rogério, que é o bolsonarismo, porque o Marcos Rogério, ele representa o discurso ideológico da extrema-direita em Rondônia. Então, esse grupo está consolidado como uma candidatura. O Fúria, por ter sido muito bem avaliado em Cacoal, na gestão dele de prefeito, foi 2 mandatos prefeito, né? Agora renunciou para ser candidato ao governo, e é um jovem arrojado e está expandindo muito. E agora entrou o Hildon. Por que o Hildon é competitivo? Por quê? Porque ele vai ter o mesmo discurso forte do Adailton. O Adailton estava sozinho como ex-prefeito, como alguém que já provou ser gestor, e Rondônia vota em gestor, tá? Com exceção do Marcos Rocha, que foi eleito na onda do 17 em 2018 e depois se manteve, o rondoniense gosta de votar em gestor. Foi uma frustração, né? Foi. Aí, olha só, historicamente Rondônia elege prefeitos para o cargo de governo, porque já provou ser um gestor. E aí entra o Hildon com esse mesmo discurso. Então, um cara que já foi prefeito, teve boa avaliação, ambos, né? Eles chegam no interior, lá no município, e falam para o prefeito: eu conheço a sua dor, eu sei o que você passa no seu município, eu vou te apoiar, porque as pessoas vivem nos municípios. E esse discurso é muito forte, de gestor, de pessoas que conhecem os problemas dos municípios. E as pessoas gostam de votar em gente assim. Então, ele entra no tabuleiro com força. Então, nós temos 3 candidatos com chance de ir para o segundo turno, em Rondônia. Quer que eu fale da minha ideia de segundo turno? No segundo turno, eu penso assim: para o segundo turno, dos 3 candidatos com maior condições de chegar lá, o Marcos Rogério é o único que tem teto, né? Tudo bem, Rondônia tem 58% de pessoas que se declaram de direita, mas desses apenas 20
são bolsonaristas mesmo e votariam em qualquer candidato ligado ao bolsonarismo. Então ele tem um teto. E no segundo turno, qualquer pessoa da ala progressista tende a votar em outra pessoa, senão o Marcos Rogério. Então o Marcos Rogério tem um teto. Então eu imagino que numa configuração de segundo turno, qualquer um que for com o Marcos Rogério tem grande chance de se dar melhor numa eleição de segundo turno em Rondônia. Mas o que eu falo, Paulo, é importante que se diga que é uma configuração do momento. Do momento. Pode mudar muita coisa, né? Qualquer questão extraordinária, qualquer fato que possa acontecer com qualquer um deles pode mudar a configuração. Prova disso é que o Hildon mesmo, lá atrás, acho que na primeira eleição dele, ele estava quase no final das pesquisas e acabou levando a melhor, né? Exatamente. Então a gente conhece muitos casos em que a pessoa começou atrás e depois chegou. Então eu estou falando de um quadro atual. Esse momento, a avaliação sempre tem que ser feita nesse momento e a gente pode até projetar. Se tudo correr normal, daqui até as eleições, vai se configurar isso que eu te falei. Certo. Lá atrás a gente falava assim, se o Ivo Cassol puder ser candidato, ele vai reconfigurar, ele vai mudar completamente o cenário. E realmente todos os pré-candidatos, inclusive o Dr. Fernando Márcio mesmo chegou a dizer isso para mim, que se o Ivo entrasse a configuração seria totalmente diferente, impactaria significativamente. O Hildon impactou bastante, tanto o suficiente para modificar realmente o quadro? Não, na verdade ele bagunçou o tabuleiro só, mas não quer dizer que ele saiu já de arrancada na frente. Ele entrou na disputa com chance de chegar, só isso. Mas o Ivo Cassol seria um pouquinho diferente. Se ele entrasse, ele já sairia na dianteira, né? Porque as pessoas ainda têm saudade do tempo do Ivo, pelo número de obras e asfaltamento de rodovias estaduais que ele fez e tudo mais. Certo. Fora o cenário para governo, como é que você vê o cenário hoje para senadores, para deputados federais, estaduais? Senador tem 2 vagas, a pessoa pode votar 2 vezes. Primeiro voto num candidato, segundo voto em outro. Ótimo. Então, quando se avalia dessa maneira, nós vemos que tem 2 candidatos destacados à frente, bem à frente do terceiro e do quarto, que seria a Silvia Cristina e o Fernando Márcio. Lideram as intenções. Se fosse hoje as eleições, eles ganhariam com larga vantagem, Fernando Márcio e a Silvia Cristina. Mas há outros nomes que podem reverter isso também, pode acontecer, ou não? Não sei. Eu acho um pouco difícil, por exemplo, o Confúcio. O Confúcio, ele tem um teto muito grande, uma rejeição, porque Rondônia, você sabe que é um estado de direita, e os eleitores do Lula é um número menor aqui. E tem outras questões que dificultam o crescimento do Confúcio. Mas não quer dizer que está de tudo eliminado. Eu estou falando que hoje seriam esses 2. Agora o Confúcio está mais atrás. A Mariana entrando dá uma pequena mexida, mas nesse momento ainda não teria chance. Teve um cara que se lançou ao governo, mas pode ser ao Senado e tal, que é o delegado Rodrigo Camargo. Rodrigo Camargo, ele representa a extrema-direita, que nem o Fernando Márcio, nem a Silvia representam diretamente a extrema-direita, o bolsonarismo. Então, mas o Rodrigo Camargo entrando já dá outra mexida no tabuleiro, mas continua, mesmo colocando o nome do Rodrigo Camargo, continua liderando Silvia e Fernando. Colocando a Mariana Carvalho, também continua liderando Silvia e Fernando, nesse momento. Né? Então eu não vejo muita possibilidade de mudança, a não ser que fatos novos venham a acontecer. E para deputado federal, Dejanir? Deputado federal é o quadro mais aberto de Rondônia. Mais aberto até do que para deputado estadual. Deputado federal tem 2 atuais deputados que têm grande chance de permanecer nas cadeiras. As outras 6 vagas estão disponíveis. Eu posso dizer que podem ser disputadas. O Fernando Márcio saindo ao Senado deixa uma cadeira vaga, a Silvia saindo ao Senado mais uma cadeira vaga,
E outros 4 candidatos, outros 4 deputados atuais, eles não estão garantidos. Bem assim, não estão garantidos. Então, está livre para disputar. Hoje, eu estou falando hoje, 6 cadeiras para deputado federal. 2 já estariam garantidas se a eleição fosse hoje. Né? Então, eu vejo a possibilidade, a vacância maior, um espaço maior para crescer para qualquer político. Hoje é uma candidatura a deputado federal. Agora, deputado estadual, Paulo Mendes. Essa é a pergunta mais próxima hoje nesse processo eleitoral, né? Exatamente. Paulo, eu vou dizer uma coisa para você. A Assembleia Legislativa mais forte da história de Rondônia é essa. Atual. É esse mandato de cerca de 5 anos para cá. Cerca de 5 anos para cá, os deputados se fortaleceram muito. O governo deu a eles a possibilidade de fortalecer as suas bases através de emenda parlamentar. Então, é uma Assembleia muito forte. Mas tem uma questão, tem a questão de partidos e de nominata. Tem muitos deputados com muitos votos em um determinado partido, ou em outro determinado partido. O que acontece? Pode ficar de fora com muito voto, porque não conseguiu nominata suficiente para se eleger por conta dos outros que tinham mais votos que ele. Por exemplo, não sei se é o PL, eu não sei como ficou agora, depois da janela de filiação, como ficou o PL, mas antes da janela de filiação agora, o PL tinha 8 dos atuais deputados como pré-candidatos à reeleição. Então, é um grupo de morte, né? A gente chama de grupo da morte. Muito difícil. Então, por essa razão, alguns deputados podem ficar fora do pleito, pode perder essa eleição. E outra questão que vai dar uma vacância em alguma cadeira seria no caso de algum deputado que saia deputado federal. O Ezequiel Neiva, por exemplo, se disputar uma cadeira no Congresso, na Câmara dos Deputados, já é uma cadeira a ser disputada. Mas aí já tem o filho dele já nessa disputa. O delegado Rodrigo Camargo, não sendo candidato a deputado, é outra cadeira que vaga. E as outras cadeiras... E existem outros nomes também que não definiram ainda se saem a federal ou não, né? E tem outros nomes que podem... tem outros deputados aí que podem querer uma cadeira lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, por essa razão, pode sobrar vaga na Assembleia. Mas disputar uma cadeira na Assembleia nessa eleição vai ser muito difícil. Com os atuais deputados, com os atuais deputados, eles estão muito fortes. Tem deputado aí que vai fazer para deputado estadual 40 mil votos. A projeção... Nossa! 30 mil votos, tem alguns que vão fazer, ou mais de 30. Vão carregar a legenda nas costas. Nunca vista, é uma coisa nunca vista em Rondônia. O poder que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia conquistou nos últimos anos no contexto político de Rondônia. E, Dejaneiro, o que você acha que o eleitor de Rondônia espera hoje dos novos representantes que vêm aí, para esse processo eleitoral? O que tem que ser discutido? O que é importante para a população de Rondônia hoje? Paulo, infelizmente, a grande maioria das pessoas estão preocupadas com o dia a dia delas, com levar comida para casa, com ter um emprego, com ter um meio de transporte e tudo mais, não estão nem ligados em política. A maioria das pessoas, infelizmente, né, não querem nem conversar sobre política. A grande maioria. O que é um perigo, né? O que é um problema, né? Exatamente. Agora, aqueles que estão mais atentos ao movimento político, eles esperam que Rondônia está com deficiência na segurança pública, Paulo. Está muito ruim segurança pública em Rondônia. As facções tomando conta, o governo sem efetivo na polícia militar ou na civil por não ter dado atenção a esse ponto importante. Então, foi negligenciada essa questão da segurança pública em Rondônia nos últimos... Você falou da civil anos. Também, né? Você falou da civil? Civil e polícia militar. Nas duas. Não tem nem soldado da polícia militar mais, cara. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a segurança pública... A saúde não é diferente, né? A saúde
né? As pessoas até não reclamam tanto, porque elas reclamam lá com o prefeito, né? Porque elas cobram com o político que está mais próximo delas, que é o prefeito, os vereadores e tal. Mas é uma questão de Estado, né? Sim. E falta hospital em Porto Velho. E havia uma promessa de um hospital e todos estavam esperando e não saiu esse hospital. Então é uma questão que o político que entrar vai ter que se preocupar. E o outro ponto que é importante, Paulo, é a questão da rede da malha viária do Estado. Tem muitas rodovias estaduais que não são sequer asfaltadas. Principalmente agora que a gente está aí refém do pedágio, né, da BR-364, né? Exatamente, tem possibilidade de criar várias saídas alternativas à BR, que são estradas que poderiam ser construídas, asfaltadas, pavimentadas. E o que era só necessário agora é urgente, né? Exato, pelo governo, agora é urgente. Né? Nós falamos hoje, Paulo, sobre a Estrada do Boi, mas tem uma outra estrada que que ligaria os municípios da área sul, da parte sul da BR-364, que ligaria esses municípios todos, uma rodovia muito útil para o estado de Rondônia inteiro, né? Que até tem estradas rurais que fazem essas ligações, mas precisaria de uma rodovia pavimentada, bem construída, e é uma coisa que é urgente, né? Então tem muitas questões importantes nessa parte da infraestrutura que o governo ele não deu atenção devida nesses mandatos últimos aí. E como que você acha que vai ser esse processo eleitoral? Do ponto de vista de como que os candidatos vão se comportar, qual é a tendência, vai ter puxação de tapete, vai ter fake news, sempre tem. Mas como é que você vê esse quadro agora para esse processo? Tem muito fake news. De acordo com o perfil, né? Tem muito fake news, ainda tem essa questão da tentativa de polarização, por exemplo, colocar um candidato vinculado a um político não benquisto em Rondônia, por exemplo, jogar o Fúria, por exemplo, vincular o nome do Fúria ao do atual governo, né? Ou do Confúcio ao governo federal, ou a esse político. Mas aí quando você fala de vincular ao governador, ao atual governo, mas o governador não é apoiador do Fúria? Não é uma vinculação natural? Foi uma estratégia do governo, do Marcos Rocha, foi uma estratégia porque ele não tinha espaço em outros lugares, foi para o PSD. Por quê? Porque para ele é interessante eleger um governador que venha suceder ele aqui no Palácio. Você sabe que isso é importante, né? Sim. Se entrar um opositor numa prefeitura, um opositor ao prefeito, ou entrar um governo opositor ao ex-governador, sempre tem uns probleminhas. Porque ele pode vir a anular de atos anteriores, né? Anular atos, cancelar fazer obras, críticas, fazer denúncia, tem tudo isso, é complicado, tá? Então, foi estratégico. O Marcos Rocha saiu do partido que ele estava, União Brasil, mesmo porque a União Brasil estava com o vice dele, que eles têm lá uma animosidade e não funciona a relação direito. Ele disse, eu vou sair daqui porque eu não consigo ter o domínio sobre esse partido, sobre esse grupo. Eu vou para um grupo onde tem a possibilidade de eleger o meu sucessor, e elegendo o meu sucessor, eu fico mais tranquilo, né? Então foi uma estratégia dele, foi uma estratégia. Agora, apoiar, é lógico, Paulo, se alguém chegar para você e dizer eu vou te apoiar em alguma coisa, o apoio vem de onde vier, é sempre bem-vindo. Com certeza. Aproveitando o gancho que você falou aí de sucessão e tal, o que está acontecendo em Cacoal com a relação do Fúria e o vice-prefeito que agora assumiu como prefeito de Cacoal? Não está meio estranha aquela relação? Ô Paulo, eu vou ser sincero, eu não tenho conhecimento, só superficial sobre uma desavença lá, mas eles eu acho que eles se acertam por lá, né? Porque a relação humana, Paulo, sempre tem como ajustar, né? Eu não entendo por que o governador Marcos Rocha não se entendeu com o vice dele, né? E agora
não conseguiu nem renunciar, ele perdeu a chance de concorrer ao Senado, e ele tirou a oportunidade da esposa dele ser candidato a deputado federal, do irmão ser candidato a deputado estadual. Ou seja, nesse jogo, nesse tabuleiro, o vice ganhou. Aliás, todo mundo perdeu, né? Mas não perdeu sozinho. O vice perdeu a oportunidade de ser candidato ao governo, aliás, de ser governador e concorrer a uma reeleição. Sim. E o Marcos Rocha enterrou a carreira política dele e da família dele. Então, briga nunca dá resultado positivo para ninguém. Né? Todo mundo perde. Né? No final das contas, então, agora é bom saber, te perguntar, quem vai ocupar a cadeira lá em cima, a partir do ano que vem? Difícil dizer, né? É difícil dizer, mas tem 3 nomes e vai um desses 3. E se eu for reduzir, eu diria 2 nomes. Um desses 2. Não diga. Na minha opinião. Não diga. Entendeu? Mas hoje teriam 3 nomes fortes disputando, que seria, então, o Marcos Rogério, Hildo Chaves e Fúria. Esses 3 têm... Um deles vai sentar naquela cadeira. Não importa o que aconteça, porque se acontecer alguma coisa com um deles, pelo menos os outros 2 estão no páreo, e eu não vejo a possibilidade de nascer aquele candidato de última hora, como nasceu o Marcos Rocha aqui na onda do 17 em 2018. Que seja capaz de mudar isso de última hora. Eu não vejo nenhum nome e nenhum fato político que traga um novo nome à disputa com chance de mudar esse quadro. Muito bem. O que você diria para o eleitor de Rondônia nesse momento aí? Paulo, eu acho que todos nós devemos nos interessar por política. Eu acho que todos nós devemos nos atualizar, buscar informações e fazer parte da política. Quando você, que tem boas intenções, que se julga uma pessoa do bem, não participa da política, você abre espaço para que outros participem e que vão buscar os seus interesses. Então, quando os bons se abstêm, os maus ocupam os espaços. Então, você precisa se interessar por política, sim, porque a política define muita coisa na nossa vida e muita coisa importante. É o nosso futuro, é o nosso presente e o nosso futuro está na política. Então, se interesse. É um assunto apaixonante quando você passa a gostar e importante, né? Fundamental, importante, né? Você vai ocupar um espaço que, caso você não ocupe, outra pessoa vem e ocupa, e aí, por omissão dos bons, exatamente, os maus acabam se dando bem. Exatamente. Inclusive é uma frase célebre, né? Exatamente. É verdade? Mas tá bom. Junir, quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua boa vontade de nos atender aqui, tá bom? Você é um parceirão de longa data aí, e que Deus abençoe toda a sua empreitada aqui em Rondônia. Obrigado, Paulo. Obrigado, é uma honra para mim, tá? Obrigado. Valeu, meu irmão. E para você, muito obrigado também. Um abraço, tudo bom.